Bom, voltando, pessoal, para nossa segunda aula, agora o enfoque vai ser países emergentes e subdesenvolvidos. Vocês vão perceber que em alguns momentos, né, eu vou acabar citando o Brasil, né, como alguns exemplos aí que a gente tem de características de países emergentes. Então, em alguns momentos eu vou precisar entrar em geografia do Brasil, que é à frente do professor Hayashi, mas não pense que eu estou roubando a parte dele, tá? Mas é só para eu acho que quando a gente ilustra, né, uma realidade nossa, fica muito mais fácil a gente entender, tá bom? Então, o foco agora da nossa segunda aula são países emergentes e subdesenvolvidos, ok? Então, a respeito das características, né, igual a gente fez de países desenvolvidos, em relação aos países emergentes, nós somos países agroexportadores. Então, diferente dos ricos, né, que tem uma baixa contribuição, né, em relação ao PIB, nós temos uma alta contribuição do PIB. No caso do Brasil, aí, ó, 36% do PIB brasileiro é proveniente da agricultura, do setor primário, né? Não só a agricultura, mas vamos colocar aí a agropecuária, tá? Então, quando a gente vê, né, ocorrendo aquelas reuniões, aquelas discussões sobre corte de subsídios agrícolas, é por isso, porque nossa economia é dependente, né, da agropecuária. Então, é algo sensato quando a gente discute e pede para os países mais ricos não terem os subsídios agrícolas, tá? Porque, querendo ou não, é algo que afeta a nossa economia, tá? Bom, vocês vão ver que grande parte dos países emergentes e subdesenvolvidos tem a característica de ter boas condições naturais para o desenvolvimento da agricultura, principalmente o Brasil, de novo, né? O fator climático seria o quê? A zona intertropical. Perceba aí que muitos países, né, no caso aqui do Brasil, alguns da América do Sul, estão nessa região de zona intertropical, ou seja, entre os trópicos. E se vocês bem se lembrarem, né, das aulas de latitude, por exemplo, essa é a região onde tem maior insolação o ano todo, tá? No caso do Brasil aí, nós somos um país tropical, né? Então a gente tem duas estações bem definidas. Então a gente sabe, né? A gente tem uma previsibilidade, a gente fala, né? Climática, que pelo menos 6 meses a gente sabe que a gente vai ter temperaturas elevadas, que a gente vai ter um índice de chuva pluviométrico, né? Um regime pluviométrico estável, tudo bem? Isso são condições favoráveis para o desenvolvimento da agricultura, tá certo? Então, é um fator climático que nos favorece que sejamos países agroexportadores. E nas aulas de formações vegetais, né, a gente viu que a zona intertropical é onde a gente tem a maior diversidade biológica. Ao mesmo tempo que você tem tipos diferentes de espécies aqui, a gente consegue favorecer isso ao nosso benefício, né, e fazer uma diversificação também da exploração agrícola, tá? Então, um dos fatores que faz com que nós, países emergentes e subdesenvolvidos, sejamos agroexportadores é o fator climático. Estamos numa região favorável para o desenvolvimento agrícola, tudo bem? O segundo fator que faz com que a gente seja agroexportador até hoje é a herança colonial, né, gente? Querendo ou não, o fato de hoje somos países, né, que dependemos da agricultura, da pecuária, países que temos dependência tecnológica de outros países, tudo isso é resultado de uma herança colonial, né? A bendita divisão internacional do trabalho. Sempre nos foi imposto, né, pelas metrópoles que nós seríamos agroexportadores, né? E daí, posteriormente, só lá na década de 30, a gente houve a possibilidade de se industrializar, né? Então, isso foi imposto desde quando nós éramos colônia de Portugal. Então, não é à toa que toda a nossa economia hoje e dos restantes dos países, né, emergentes e subdesenvolvidos serem agroexportadores, porque por séculos, né, se a gente for olhar aí o Brasil, né, de 1500, né, vamos colocar aí 1530, porque a gente, né, começou a povoar o Brasil mais tarde. De 1530 até 1930, né, que foi quando começou a industrialização no Brasil, 80% da nossa história a gente foi país agrícola, né? Então não dá para um dia para o outro virarmos um país industrializado, um país que investe em ciência e tecnologia. É da nossa história, né? Foi imposto a gente que sejamos países agroexportadores, tá? Não só nós, mas como todos os países emergentes e subdesenvolvidos. Então, o que é mesmo, professora, a divisão internacional de trabalho?
é a especialização de cada país no comércio. Então a gente vê aqui, né, desde o pacto colonial, né, o capitalismo mercantil, a metrópole enviava manufaturados e a colônia, que eram de exploração, enviava metais preciosos, especiarias e produtos agrícolas, ou seja, produtos do setor primário, tá? Posteriormente, né, no capitalismo industrial, a gente já está falando aqui, ó, de século XVIII, século XIX, percebe-se que muda talvez os atores, né, mas não muda a função. Aqui, por exemplo, né, a metrópole Portugal mandava manufaturados para nós, e nós, Brasil, mandávamos para eles produtos dos setores primários. No capitalismo industrial, só mudou para quem a gente enviava, né? No caso aqui, a gente enviava setores, produtos do setor primário para a Inglaterra, né, que era o país que estava mais se desenvolvendo industrialmente, né, e eles mandavam produtos industrializados para nós, tá? Mas ainda, né, século XVIII, XIX, nos mantemos aí como países agroexportadores, certo? E capitalismo financeiro monopolista, século XIX, século XX, né, países desenvolvidos nos mandam produtos industrializados. Países desenvolvidos, não industrializados, ainda mandam produtos agrícolas, minerais e fósseis. Okay? Hoje em dia a gente tem uma nova divisão internacional que ela é muito mais complexa, mas a gente sabe, né, na teoria, que a gente ainda é um país agroexportador, né? Grande parte da nossa história foi desenvolver, né, matéria-prima para atender o mercado externo em relação aos países ricos. Tudo bem? Bom, quando a gente fala das características, né, da agropecuária e da agricultura dos países mais pobres, ele se classifica nessa determinação, né? Os plantations, desde quando éramos colônia, né, foi implantado esse processo, né, de produção aqui, que é o de plantation. Caso vocês não se lembrem, o que seria, né? As monoculturas, os latifúndios, a escravidão e a exportação, ok? Obviamente, né, principalmente hoje em dia, a gente não tem mais a mão de obra escrava, não é para ter, tá? Mas a gente vai ver como que isso repercute até os dias atuais e os impactos que a gente sofre por conta disso, tá? Então, o primeiro que a gente vai analisar é as monoculturas. Países emergentes e subdesenvolvidos, como eles vivem, né, da agroexportação, eles vão ter como o primordial dentro dos países deles a monocultura, tá? Que é o cultivo de um único produto, que geralmente são as commodities, né? No caso do Brasil, a gente destaca a soja, a gente destaca a cana, destaca o milho, tá certo? Que são os produtos que são bastante consumidos aí no mercado internacional e a gente acaba aí investindo num único produto, que são as monoculturas, tá? Quais são os problemas, né, que pode vir de você só utilizar monoculturas? A primeira questão seria esgotamento do solo, você empobrece o solo muito rápido, tá? Vou tomar um exemplo que nem nós somos muito produtores de soja, né, o carro-chefe do Brasil aí. O que acontece? A soja, ela precisa de determinados nutrientes para se desenvolver, tá? Se eu só produzo soja, a soja vai lá e rouba aqueles nutrientes. Daí eu vou lá e produzo soja de novo, daí ela vai lá e rouba mais nutrientes daquele solo. Então, vocês percebem que ela vai sempre roubando os mesmos nutrientes. E daí você não tem a reposição, né? Esses nutrientes não vão conseguir se repor, e daí você vai tendo o empobrecimento do solo, tá? Isso é um dos problemas aí de você só investir em monocultura. A segunda questão é, se o solo vai empobrecendo, ele fica infértil, ele fica improdutivo, você precisa buscar novas áreas para produção. E no Brasil, né, de novo, vou acabar falando bastante do Brasil nessa aula, a gente não investe, né, em tecnologia, em fertilizantes no campo, para fazer com que a área que a gente já desmatou seja mais produtiva, tá? Pense só, gente, né, na Revolução Verde, o tanto de técnica, né, o tanto de tecnologia que não chegou no campo, e hoje a gente continua desmatando como se não houvesse essas tecnologias, né? É o maior... a crítica que a gente faz à Revolução Verde, né? Fora a questão dos alimentos, que a gente já discutiu, é essa questão. Já que existe tanta tecnologia, ferramenta, né, para deixar que o campo seja mais fértil, precisa continuar desmatando, né? E é o que acontece, infelizmente, no Brasil. E uma das técnicas é a técnica de coivara, né? É você pôr fogo,
que é uma técnica que era aplicada pelos indígenas, mas de uma forma mais inteligente, né? Apesar de serem acusados atualmente, né, deles estarem colocando fogo na Amazônia, né, no Pantanal, enfim. Era uma técnica, né, de fogo controlado. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente aplica essa técnica, se for numa região muito seca, igual a região centro-oeste, essa queimada pode ficar incontrolável e virar um incêndio e se propagar por um monte de áreas aí, tá? Então, isso também é um segundo, né, problema. E quando você tem monocultura, quanto mais você vai desmatando, mais você vai avançando para regiões que geralmente eram de vegetações nativas, né? No caso do Brasil, aí, o avanço das fronteiras agrícolas, tanto para a região norte, né? Que a gente está desmatando, a gente sabe que está desmatando as florestas, a floresta amazônica, e a gente tem expandido também bastante para a região nordeste, tá? E isso tem desencadeado uma série de problemas, de conflitos por terras na região, mas a gente já vai falar disso, tá? Bom, o Brasil é um grande produtor agrícola, né? Ele é conhecido como celeiro agrícola no mercado internacional porque ele tem todas as características para que ele seja um produtor agrícola, tá? Ele tem um território extremamente grande, né? Olha o tamanho do Brasil, ok? O clima tropical, então é um clima quente, com chuvas, né? Isso é perfeito para o desenvolvimento da agricultura. Nós temos solos férteis, né? A gente sempre fala do solo de Massapê, quando a gente fala do desenvolvimento, né, do território brasileiro, que falavam, né, que era um solo fértil que a gente tem ali na região nordeste, e a terra roxa que tem aqui no centro-sul brasileiro, tá? Então, a região nordeste e a região centro-sul tem solos bons, né? Que são solos que são fáceis também de ser corrigidos por fertilizantes e faz com que tenha um bom desenvolvimento da agricultura, tá? Além de uma densa malha hídrica. A gente tem muito rio no Brasil, né? A gente tem os aquíferos, isso faz com que, né, a gente consiga irrigar essa produção, faz com que não, nas regiões que são carentes, né, de chuvas, você possa usar a irrigação para manter aquela produção. Então, quando a gente olha o Brasil, a gente percebe que é totalmente diferente, né? Quando a gente falou lá dos países desenvolvidos, uma série de características desfavoráveis, né? E o Brasil, em contrapartida, tem um monte de coisa que favorece o desenvolvimento da agricultura, tá? O latifúndio nada mais são do que grandes áreas aí voltadas para a produção, tá? Não são pequenas propriedades, são grandes propriedades. E os latifúndios ele levou, né, não só no Brasil, mas essa história se repete a todos os países, né, emergentes e subdesenvolvidos. Todos os países que tiveram, né, colonização de exploração, eles têm uma história muito parecida, né? E uma delas é a concentração fundiária, tá? O que é a concentração fundiária? É você concentrar um grande número de terras a poucas pessoas. Eu sempre uso esse dado para ficar mais claro para vocês. No Brasil, vocês provavelmente já devem ter visto isso com o professor Hayashi, né? 1%, né, dos donos de terra tem 50% de terras no Brasil. Vou falar de novo. 1% dos donos de terra, 1% da população brasileira tem 50% de terras no Brasil. Então, uma minoria tem quase a metade do Brasil para produzir soja e gado, né? Então, isso é concentração fundiária, né? Umas áreas enormes que está na mão de uma minoria e que está lucrando absurdo com isso, certo? No caso do Brasil, por que a concentração fundiária acontece com tanta facilidade? É um processo econômico, político e histórico, tá? Não vou entrar nisso, senão vira uma aula de estrutura fundiária brasileira, tá? Mas um resuminho, né? Na grande maioria das vezes, o que acontece nesses países? Eles são compostos por oligarquias rurais. Você sempre tem alguém, essas famílias poderosas, né? Esses políticos do meio rural aí, envolvidos na política, tá? Sempre tiveram um peso muito grande no poder político, tá? De novo, vou falar do Brasil, né? Não existia uma época que tinha a política, né, do café com leite, né? Então, eram os produtores de café, produtores de gado aí. Então, se substituía, né? Se substituía, intercalava os governos para governar o Brasil, tá? Depois a gente teve a oligarquia cafeeira, né? Querendo ou não, foram os barões de café que desenvolveram as primeiras indústrias brasileiras. Então, a gente sempre teve famílias muito poderosas, políticos muito poderosos, né?
dentro do poder político, tá? Então, isso faz com que tenha uma concentração fundiária, porque eles ficam se autofavorecendo o tempo todo, né? Na atualidade, a gente tem a bancada ruralista, né? Não é de agora, não é desse governo, mas a gente nunca viu tão forte, né, a presença de uma bancada ruralista que defende o agronegócio em contrapartida ao meio ambiente, tá? Então, bancada ruralista faz com que a gente tenha uma concentração fundiária muito grande. Em relação às distribuições de terras, né? O Brasil, como por exemplo, eles desde, né, do período colonial, a distribuição de terras se deu de forma desigual, né? Para vocês terem uma ideia, as primeiras pessoas a povoar o Brasil foi a partir das capitanias hereditárias. Lembram-se disso, né? Que dividiu as terras brasileiras em 13 colônias, né? E daí essas terras eram doadas pelo rei para as pessoas da nobreza. Ou seja, né, terras doadas para nobres. Então, assim, as terras já eram destinadas por uma parte da população que tinha privilégios, né? Então, ao longo da história brasileira, tem mais coisas, obviamente, a gente vê que sempre foi beneficiado uma minoria rica e os pobres não tinham direito à terra, tá? Outra coisa que favoreceu demais a concentração fundiária que acontece no Brasil e acontece em outras pessoas é a falsificação de documento, que é a grilagem aqui, ok? No caso do Brasil, gente, para vocês terem uma noção, a gente tem casos de 8, 9, 10 pessoas que lutam pelo mesmo pedaço de terra, porque todos eles fizeram a falsificação de documento, né? Então, o que eles faziam, né? Muito antigamente, eles pegavam os documentos falsificados, colocavam numa gaveta, enchia de grilinhos, né? E o grilo, quando ele se sente ameaçado, né, acuado, ele libera uma substância que ele deixa o papel mais amarelado. Então, a ideia de um papel amarelado é que aquele papel é antigo, né? Então, olha, essa terra é minha há muito tempo. Olha aqui, né, meu documento, como ele é antigo, tá? Então, há uma falsificação de documentos muito grande, tá? Então, o que acontece? Existia aqui, né, essa propriedade A e a propriedade B, e eles, né, expandiam aqui a área deles, querendo dizer que essa área aqui seria um deles, né? E se desenvolve uma série de conflitos, como eu comentei com vocês. No caso do Brasil, a gente destaca duas áreas que são bastante conflituosas por causa de briga, né? Conflitos por terra. Essa região aqui, ó, do Bico do Papagaio, tá? Ou também a gente chama de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Olha o número de assassinatos, né? Esse mapa aqui de número de assassinatos em relação aqui à questão de terra. A galera resolve as coisas lá, né? No facão mesmo. E outra região que é bastante conflituosa é o Pontal do Paranapanema, que é uma região em São Paulo, né? Esse biquinho aqui de São Paulo, que é uma região que tem muita produção de cana, tem muito latifundiário associado à produção de cana, e tem os assentados, né, que é a galera que briga ali para ter terras, um mínimo ali de terra, tá? E daí a gente tem muitos problemas, no caso aqui do Brasil, de conflitos por terras, por causa de uma concentração fundiária muito grande, ok? Outro problema que a gente tem, que faz com que incentive a concentração fundiária, é a especulação imobiliária, tá? Muitos desses latifundiários vão lá, compram essas terras e não produzem nada, deixa aquela terra sem lá para ela ter uma valorização, ou seja, ele compra aquela terra por 50 mil e daí ele espera valorizar para vender por 200 mil, tá? Só que isso teoricamente não pode, tá? Não pode fazer especulação imobiliária com áreas rurais, tá? Porque que acontece? A terra, gente, muita gente defende esse discurso, é bem comum a gente ouvir isso, né? Ah, eu comprei, o terreno é meu, eu coloco ali o que eu quiser. Se eu quiser comprar um terreno de 100 hectares e não produzir, eu posso, é meu, né? Muitas pessoas defendem essa teoria. Só que tá na Constituição brasileira, gente, que a terra, ela não é uma mercadoria comum, né? A terra, ela é direito, porque é a partir da terra que você consegue desenvolver, né? Você consegue desenvolver uma produção agrícola, você consegue colocar uma indústria, você consegue colocar um comércio. Então, assim, ela desenvolve economicamente uma população, tá? Então, por isso que é proibida a especulação imobiliária, de você deixar um terreno ali oneroso, certo? Porque ela é de direito. Por isso que a gente vê tantos conflitos também associados ao MST e tudo mais, porque é essa galera que luta
contra esses latifundiários que ficam só especulando a terra e não vendem, não fazem nada, aquela terra fica lá parada, improdutiva. Tudo bem? Então, não pode. Eu acabei querendo, né? No caso aqui do Brasil, é uma região, né? Aqui no Nordeste, principalmente, que Nordeste e no Norte, né? Que tem a morte de muitos missionários também, que defendem a ideia da reforma agrária, da manutenção do meio ambiente, né? Um dos casos que foi famoso foi a dessa freira, né? Eu não sei se vocês se lembram, acho que ela foi morta em 2005. Mas eu posso confirmar essa data com vocês, porque eu sou ruim de data às vezes. Ela chamava Dorothy Stang, e ela foi morta a mando aqui dos latifundiários da região, porque ela incomodava, né? Ela falava bastante da questão da divisão de terra, da falsificação de documentos. Então, infelizmente, quem luta contra, né, acaba sendo violentado ali na região, nessa região norte aí, nordeste. E a escravidão, né? Como eu comentei, não é para ter mais, a gente finge que não tem, a gente sabe que muitas pessoas, né, vivem em situações, né, que no campo muito próximas à escravidão, né? Mas hoje a gente tem outras relações no campo aí, não mais de escravidão. A mão de obra, né, humana, ela foi substituída pela mecanização e houve algumas consequências, tá? Uma delas foi o desemprego estrutural, ok? O que isso quer dizer, gente? Não é que as pessoas simplesmente foram mandadas embora, né? Desemprego estrutural é quando você tem um desemprego na estrutura, ou seja, as pessoas elas perderam as suas funções, tá? Não é perder emprego, elas perderam as suas funções. Hoje não existe mais a mão de obra, por exemplo, no campo, porque ela foi substituída pela mecanização, tá? Então, é um desemprego estrutural na qual as pessoas não têm mais emprego no campo, começam a ir para as cidades, tá? E aqui essa charge, acho que ela caiu no Enem, se não me engano, né? E reflete muito bem isso, tá? A gente tem aqui os latifúndios, né? Enxadas paradas, porque agora não tem mais trabalho no campo, tá? Toda essa população vai para a cidade, né? E daí vai desencadear uma série de problemas urbanos, tá? Essa população que chega na cidade não é uma mão de obra qualificada, né? Não vai ter emprego para todo mundo, não vai ter moradia para todo mundo, tá? Então vai desencadear uma série de problemas sociais, né? Violência, desigualdade social, desemprego, formação de periferias, formação de favelas, né? Comunidades, cortiços, tá ok? Então tudo isso daí vai trazer uma série de problemas sociais, tá? Importante isso. E um aumento da concentração fundiária. Isso daqui a gente falou naquela aula de Revolução Verde, né? O pequeno proprietário não vai conseguir competir com o grande, vai vender suas terras e o latifundiário vai conseguir comprar mais terra. Então, um aumento aí da concentração fundiária. E para aqueles que ficam no campo, né, e tentam lutar com isso, vai ter uma precarização do trabalho enorme, né? Que são o caso aí dos boia-frias. Vocês podem perceber, né, que não é o que eu comentei lá no início da outra aula, eu não sei se ficou claro, né? O trabalho no campo, ele é um trabalho, né, complicado, é um trabalho que exige força, é um trabalho que ele não tem segurança, né? É um trabalho que não tem a estrutura. Você acha que essa população elas têm aonde se alimentar durante o dia? Elas não têm aonde se esconder do sol? Ok? É uma população que não tem um banheiro no meio da produção ali de cana para eles irem, por exemplo, né? Então é um trabalho muito esforço, que tem muito esforço, né? Não é um trabalho de boa qualidade de vida, né? Ninguém quer trabalhar ali como um cortador de cana, não é um trabalho gostoso, né? Porque exige muito do esforço dessa população, então é bastante aí precarizado, tá? Perceba, é eles com esse facão na mão aqui, não tem uso de EPI, né? Não tem nada que proteja. Percebam que eles usam essas roupas, né, de mangas compridas, não é porque tá frio, mas é porque eles precisam se proteger do sol, porque eles ficam diariamente ali, tá? Então, isso são resultados aí da mecanização e também da precarização do trabalho por conta dessas monoculturas aí, tá? E a exportação, tá? Que é o pilar lá do plantation. Lembra que eu comentei com vocês, né? Monocultura, latifúndio,
mão de obra escrava e a produção voltada para o mercado externo. No caso dos nossos países que a gente está estudando aqui, que são as commodities, certo? Então, é soja, cana, algodão, carne bovina, milho, trigo, são produtos que são bastante consumidos, né, no mercado internacional e que vendem bastante, tá? E o mercado externo, né, geralmente ele tem como base aí o agronegócio. O agronegócio não é só a produção agrícola, né, ele tem toda uma cadeia produtiva, né, que vai ter tanto a agricultura como a pecuária, como também as indústrias, tá certo? Então, hoje é muito mais sofisticado a questão aí da agricultura e da indústria no campo, tá? Eu sempre coloco aqui essa comparação, né, para a gente ter uma noção mais ou menos, né, dos impactos de uma concentração fundiária, principalmente no caso do nosso país aqui, tá? Então, essa tabela, ela faz uma comparação, né, do agronegócio com a agricultura camponesa, que a gente pode colocar aqui também como agricultura familiar, tá? A gente vai começar aqui pela mão de obra ocupada. Então, o agronegócio, a gente vê que tem 26% de mão de obra ocupada, enquanto que na agricultura familiar ou camponesa, a gente tem 74%, tá? Então, o agronegócio, que é o que a gente mais investe no Brasil, ocupa 26% só dessa população. Então, provavelmente é uma população, ou será, né, os boias-frias, que tem aquela péssima condição de trabalho, ou vai ser uma mão de obra qualificada, porque vai ter que ser aquele trabalhador que mexe no trator, que sabe mexer em mecanização, que sabe fazer correção de solo, que sabe usar fertilizante, que sabe usar agrotóxico, tá? Então, é uma minoria aqui. Em contrapartida, por ser uma agricultura familiar, a gente vê que tem uma grande quantidade de pessoas empregadas no campo aqui, tá? Olha que importante isso aqui, em relação à produção de comida, né? 30% do agronegócio produz de comida, enquanto que a agricultura camponesa, 70%. Então, isso vem só para concluir o que a gente falou na aula de Revolução Verde, tá? Tudo que a gente coloca, né, no nosso prato, no nosso almoço, o arroz e feijão diário, é proveniente da agricultura camponesa, tá? E o fato da gente produzir tão pouco, né, produtos para produção de comida, isso vai encarecer bastante a nossa alimentação, tá? Produção global, obviamente, né, 60% aqui agronegócio, 40% produção global. Em relação a terras, é o que a gente acabou de ver, ó, 76% das terras brasileiras são do agronegócio, são dos latifundiários, e 24% de terras são para as agriculturas camponesas, né? Que são os produtos orgânicos. E olha só que bizarro isso, gente, o crédito, né? O quanto de incentivo do governo tem para o agronegócio, né? Que já é uma agricultura que tem mais dinheiro, que tem mais verba, e também é uma que tem mais incentivo do governo, né? 86%, e aqui 14% só, né? Então, a gente investe aí na agricultura brasileira, mas a gente percebe que tem uma série de questões que a gente deveria observar mais de perto e nos questionar se é a melhor forma aqui de desenvolver economicamente o Brasil, tá? E para finalizar nossa aula, a apostila de vocês dá 2 exemplos de países emergentes, né? Então, como eu dei um enfoque nos países desenvolvidos, eu citei alguns. Na questão dos países emergentes, eu vou falar da Índia e da China, mas é algo rapidinho, tá? A gente tem que lembrar que tanto a Índia quanto a China, a gente são os países mais populosos do mundo, né? A China hoje tem 1,4 bilhão de habitantes, né? E a Índia tem 1,3 bilhão. Então, eles têm que produzir bastante, porque eles têm que dar acesso, né? Tem que dar, alimentar essa população toda aí, tá? Então, no caso da Índia, a gente tem uma elevada participação da população no setor primário, ou seja, a gente tem muita mão de obra no campo. Lembra que eu comentei com vocês, né? Isso nem sempre é considerado como bom. Se tem muita gente trabalhando no campo, quer dizer que eles não usam mecanização, que eles não usam tecnologia, então é uma produção pouco produtiva, tá?
Então, como eu comentei, é o segundo país mais populoso do mundo. Então, muita coisa que se produz é para atender o mercado interno, é para atender essa população que precisa comer, tá? A gente destaca aqui o arroz, tá certo? A gente vê toda essa região em roxinho aqui, ó. Lembra da aula, né, de circulação da atmosfera? A gente falou dos ventos de monções, né? Então, essa região da Índia, ela sofre com os ventos úmidos, né? E vai favorecer alguns tipos de produção. São aqueles ventos úmidos que saem do oceano e vão para o continente. Então, isso leva chuva para o continente. Isso favorece a produção agrícola, tá? A gente tem aqui o arroz, que vai ser favorecido por conta do clima de monções, tá? O sorgo, gente, eu acho que ele não tá aqui no mapa de vocês, mas o sorgo é um cereal que ele é utilizado também tanto para alimentação, tá? Como a alimentação do gado também. A Índia, lembre-se que ela tem o maior gado do mundo, né? Principalmente por questões religiosas também. Então, o sorgo é utilizado para a produção de alimentos, né, da população e também para a pecuária bovina, tá? O algodão, igual vocês estão vendo aqui, cadê o algodão? Ah, não aparece na imagem de vocês aqui? Aqui, disfarça. Algodão na região central aqui da Índia. De novo, pensando na população, precisa produzir roupa, né? Para essa galera toda, precisa 1,3 bilhão aí. Então, precisa produzir roupa, eles vão investir em algodão também. E trigo nessa região mais aqui próxima da Cordilheira do Himalaia, né? Trigo também é um cereal, é um grão, ele precisa de um clima mais frio para se desenvolver, certo? Mas é isso, basicamente a Índia, gente, toda a sua produção aí é voltada mais para atender mesmo o mercado interno, tá? É uma população muito grande. E a China, gente, ela não muda muita coisa, né? Vocês percebam que eu nem coloquei muita coisa, porque aproxima-se muito da Índia. É uma produção agrícola que vai ser basicamente voltada para atender essa população, tá? Então, essa região aqui, né, a gente vai ter uma agricultura de arroz, soja, trigo e milho, ok? É uma região que também sofre, ó, com os ventos de monções, então você consegue desenvolver também a cana-de-açúcar nessa região, tá? Arroz, e é basicamente isso, né? Se aproxima bastante da Índia na questão de produção. Eles vão totalmente aí voltar para o mercado interno, tá? Bom, gente, a aula, né, é sobre isso. Perceba, né, o quão importante é a produção agrícola para os países subdesenvolvidos e emergentes, é a base da nossa economia, mas infelizmente isso também tem um ônus muito grande, né? Um ônus social, um ônus ambiental bastante grande. Mas espero que vocês tenham entendido. Como sempre, eu sempre deixo ali uma listinha de exercícios para vocês, né, ver se vocês conseguirem entender sobre a aula. E qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me mandar mensagem no celular, tá bom? Uma boa semana, aproveitem esses dias para descansar e até semana que vem. Até mais.